Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, professor de Geografia, e a ideia hoje é que a gente converse um pouco sobre a globalização, certo? A globalização é um fenômeno que é estudado com mais frequência nos últimos 50 anos, 60 anos, mas dá para se dizer também que é um processo mais antigo do que isso, certo? A globalização ela caminha muito junto do avanço de tecnologias e técnicas. Então, um marco que eu gosto de colocar sempre num processo histórico, inclusive, de mundialização, são as grandes navegações. Elas aconteceram no século XV, no século XVI, mas representou um grande avanço no intercâmbio entre questões culturais, comerciais. Claro, teve muita consequência negativa, né? O início do imperialismo, enfim, do genocídio de uma série de populações, mas representou uma série de câmbios também comerciais, culturais, enfim, entre as nações, que antes acontecia de forma muito mais tardia, de forma muito mais demorada. A globalização, portanto, ela é esse processo de integração comercial, social, cultural que acontece entre diferentes nações e diferentes sociedades. A globalização ela é então essa troca comercial, essa mundialização entre o que é produzido no mundo como um todo. Na década de 60, 70 se avançou muito em técnicas, principalmente, por exemplo, na aviação, nos portos, em cargas. Acontece que na década de 90, também com a queda da União Soviética, a questão da globalização se colocou como um todo, sendo o território mundial completamente distribuído como uma rede mesmo, onde as atividades, onde os comércios, as fábricas se espacializam de forma estratégica, para saber de qual forma pode ser comercializado com maior eficiência, com maior funcionalidade e, com certeza, com a maior capacidade de lucro para as empresas. Nesse processo, é muito importante colocar que nesse fenômeno da globalização, a principal representante, os principais protagonistas são, claro, os estados, as nações, mas muito representados pelas empresas, principalmente as transnacionais, que se colocam em outros campos, não só onde elas se localizavam inicialmente. Vamos colocar como exemplo uma fábrica de automóveis, onde antes acontecia na Inglaterra e acontecia numa fábrica, todo o processo de construção daquele automóvel, todos os trabalhadores de cada etapa produtiva ficavam numa mesma fábrica. Hoje, aquilo já foi mundializado, já foi distribuído. Provavelmente a mão de obra vai ser uma mão de obra indiana, uma mão de obra chinesa, o metal vai ser o metal do Brasil, a tecnologia vai ser uma tecnologia do Japão, o design vai ser um design dos Estados Unidos, enfim. Cada etapa desse processo produtivo vai se distribuir, vai se espacializar pelo mundo como uma rede de forma estratégica. Nessa distribuição estratégica, as empresas, por vezes, elas deixam de competir diretamente entre elas. Acontece a compra de uma perante as outras, né? Uma empresa maior, que tem mais capital, que tem mais investimento, ela consegue fazer a compra de outras e não precisa mais competir para conseguir conquistar o público, né, o mercado consumidor de alguma localidade. Algo que passa a acontecer muito, e olha que interessante, é os locais, os lugares disputarem onde que vão se instalar as empresas. Por quê? Porque as empresas vão trazer o emprego, as empresas vão trazer renda, etc. Claro, a instalação dessas empresas tem uma série de consequências, não só ambientais, sociais, de trabalho, enfim, mas elas vão se instalar nos locais não onde elas acham mais bonitinho, onde eles querem ajudar as pessoas, mas sim nos locais onde tem a maior capacidade de extrair lucro. Então vai ser onde eles vão precisar pagar menos imposto, onde vão pagar menos dinheiro para a mão de obra, menos direito trabalhista, e por isso que no espaço, na divisão internacional do trabalho, a percepção do mundo mesmo como sendo uma rede, né, onde se distribui a partir de capacidades, de características dos locais, vai ser muito frequente que no mesmo local onde tem uma manufatura, por exemplo, para uma marca de roupa, tenha para outras 10, 20 marcas de roupa, indistintamente. Isso acontece justamente porque as empresas elas se colocam, elas se instalam onde a mão de obra é mais barato, meramente. Não tem mais o compromisso direto com a legislação de onde esse país, por exemplo, a Lacoste, nasceu. Se acontecesse, por exemplo, aquela atividade de manufatura da Lacoste no local onde ela nasceu, aconteceria de forma muito mais cara, o preço seria muito mais caro, os trabalhadores seriam muito melhor remunerados do que eles são hoje. Por isso, inclusive, que se torna tão difícil de localizar os trabalhos análogos à escravidão, porque as empresas não têm mais um compromisso direto para com os trabalhadores que estão fazendo a manufatura, que estão fazendo o principal trabalho para que aquele produto exista. Então, é tudo muito difundido.
é tudo muito disperso nesse espaço globalizado. É muito interessante colocar também a percepção de que existe uma falsa concorrência entre muitas das empresas. Ocorrem grandes monopólios mesmo, de 7, 8 empresas em ramos específicos, por exemplo, o alimentício. Tem uma grande empresa do ramo alimentício que tem uma série de outras subempresas, digamos assim, submarcas dela mesma. E que elas têm rótulos diferentes, têm aparências diferentes, mas que no fim são de uma mesma empresa. Portanto, o lucro ele não ocorre de uma forma de concorrência entre esses produtos. Está indo tudo para uma mesma empresa, certo? Então, esses grandes oligopólios, eles dão mais capacidade de lucro para esses grandes monopólios mesmo comerciais, principalmente a partir desses produtos que a gente vê no mercadinho, né? O refrigerante, um salgadinho, enfim, água, qualquer coisa que aparenta ser uma concorrência, por muitas vezes são produtos de uma mesma empresa e só estampam marcas diferentes, como por exemplo a Sprite, Coca-Cola, Fanta, são todos produtos de uma mesma empresa que é a Coca-Cola e que tem rótulos diferentes, que aparentam ser diferentes, concorrentes, mas não são. A Ruffles, Lay's também são da PepsiCo, que é um outro grupo gigantesco. Então elas aparentam ter uma concorrência, mas não tem. E esses oligopólios são cada vez maiores. Eles vão passando do ramo alimentício para o farmacêutico, enfim, e por aí vai. Então é um lastro muito grande o que essas empresas acabam interagindo com os consumidores. E a mesma coisa acontece em escalas maiores, supermercados, por exemplo, né? É muito comum em cidades como Florianópolis, uma cidade de porte médio, não ter mais supermercados locais, né? Mercadinhos locais, são todos comprados por grupos maiores, que por vezes inicialmente tem um preço um pouco mais barato, um pouco mais em conta, mas que rapidamente o preço já aumenta e para o consumidor final vai ficar muito mais alto aquela modificação. Então é algo que é muito interessante se perceber, porque esse aspecto da globalização ele está diretamente envolvido no nosso dia a dia, meramente pelo consumo de produtos. Então hoje essa globalização ela tem um caráter comercial muito explícito. E, lógico, nem sempre foi assim, né? A humanidade, as diferentes sociedades sempre interagiram de certa forma. É até interessante pensar no aspecto linguístico. A palavra chá, que a gente fala no Brasil, né, em português, ela vem da China, do chá. Então sempre teve, né, sempre tiveram interações sociais, comerciais, nessas transações que modificam ambas as sociedades, certo? A palavra café, por exemplo, também tem uma mesma origem, basicamente, para todos os países, né? A gente fala que no Brasil café, coffee, nos Estados Unidos é tudo muito semelhante. Então, olha só como tem essa relação, né, essa simbiose entre diferentes sociedades. Isso sempre aconteceu. Mas hoje, nas décadas recentes, é muito mais comercial, é muito mais através do lucro mesmo, das transações que é estabelecido entre as grandes empresas e também que acaba envolvendo estados, lógico. E é muito interessante, claro, que com o avanço da humanidade, enfim, com as técnicas, com a ciência, se desenvolvam novas formas de tecnologias, enfim, científicas mesmo, de interação entre as nações, mas algo colocado pelo Milton Santos, que é o geógrafo dos mais importantes que já passaram pelo Brasil e pelo mundo, claro. Ele coloca uma frase muito interessante, e a globalização é um dos principais fenômenos estudados por ele, que é o seguinte: a globalização hoje, né, ela tem um caráter perverso. E por que se diz isso, né? Porque não se exploram as técnicas e as tecnologias para fazer distribuição de riqueza, distribuição de lucro, distribuição de alimentos, né? Alimento, por exemplo, é muito mais produzido do que seria necessário hoje, mas ele é muito mal distribuído. E ele é assim por quê? Porque a lógica é a lógica do lucro. E se alimentar determinada comunidade não der lucro, o alimento não vai chegar. Então a globalização ela é uma possibilidade também. É enxergar o que é hoje, o que é feito hoje com as técnicas e com as tecnologias e o que pode ser, e buscar isso para a sociedade como um todo, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer coisa a gente está à disposição e eu agradeço. Tchau!